Quero compartilhar com vocês algo que aconteceu alguns anos atrás e que até hoje me deixa com a pulga atrás da orelha. Me desculpem se o texto ficar meio longo, mas preciso contar tudo nos mínimos detalhes para vocês entenderem. Quando eu era adolescente, por causa de uns problemas em casa e muitas brigas com a minha mãe, resolvi ir morar com meu tio, irmão dela. Ele e a esposa me receberam de braços abertos, junto com as duas filhas deles, que eu sempre considerei como irmãs. Desde pequeno eu era muito próximo da minha prima mais nova, a Luana. A gente tinha praticamente a mesma idade e estava sempre junto, fosse na escola ou nos finais de semana. Minha tia era daquelas donas de casa super dedicadas, cuidava da casa, fazia almoço, lavava roupa. Como a família era grande, ela vivia ocupada. Por isso, quando precisava fazer as unhas ou arrumar o cabelo, acabava marcando o horário no salão para quando a gente já estivesse em casa, lá pelas 7, 8 da noite. Ela era amiga de longa data da dona do salão, a Dona Maria, que ficava aberto até mais tarde, só para atendê-la com calma, depois que os clientes iam embora. Muitas vezes eu e a Luana íamos buscar minha tia no salão. Era uma desculpa para a gente dar uma volta, conversar sobre a vida, os namoros, os planos para o futuro. Além disso, meu tio trabalhava muito e quase nunca podia ir buscá-la. Ele era professor em 2 escolas municipais e ainda dava aula particular, então chegava em casa exausto. A gente morava em Guararema, uma cidadezinha a uns 80 quilômetros de São Paulo. Lá tinha uns bairros bem afastados, com pouca iluminação e ruas de terra. Para chegar no salão da Dona Maria, podíamos cortar caminho por um pasto enorme, que economizava um bom tempo, ou seguir pela Estrada Velha, que era a rua mais antiga da cidade. A Estrada Velha era meio sinistra. Tinha uns casarões antigos, uns terrenos baldios, nenhuma iluminação. O calçamento era todo irregular, com paralelepípedos soltos e trechos de terra batida. Diziam que por ali já tinham acontecido vários acidentes e até crimes, mas a gente nunca ligou muito para essas histórias. Minha avó, mãe do meu tio, morava com a gente também. Ela sempre contava umas histórias antigas da região, mas a gente achava que era coisa de gente velha querendo assustar os mais novos. Um certo dia, era uma sexta-feira, por volta das 10 da noite, eu e a Luana resolvemos ir buscar minha tia no salão. Tinha chovido bastante nos dias anteriores, então o pasto devia estar cheio de lama. Decidimos ir pela Estrada Velha mesmo. Antes de sair, minha avó nos alertou sobre os perigos de passar por aquela estrada à noite, mas não demos muita importância. A noite estava clara, com a lua cheia iluminando o caminho. Mesmo com poucos postes funcionando, dava para enxergar bem. Enquanto andávamos, íamos conversando e rindo. De vez em quando, olhávamos para o lado e víamos o pasto ao longe, com algumas árvores e um pequeno matagal. Em determinado momento, a Luana parou e apontou para frente, indicando uma figura ao longe. Vimos uma silhueta caminhando pelo pasto, paralela à estrada. A forma parecia ser de uma mulher, e por um instante pensamos que podia ser a minha tia. Estranhamos o fato de ela estar vindo pelo pasto, que devia estar cheio de lama, mas consideramos a possibilidade de ela ter decidido cortar caminho. Decidimos chamar e acenar para a figura, que a princípio achamos ser minha tia. A silhueta parou por um instante e se virou e começou a andar na nossa direção. Em vez de vir pela estrada, começou a andar em nossa direção através do matagal, o que nos pareceu estranho. Conforme a figura se aproximava, percebemos que algo estava errado. A silhueta era muito mais alta do que a minha tia, e seus movimentos eram desajeitados e estranhos e bem assustadores. O medo começou a tomar conta da gente. A luz da lua iluminava parcialmente a figura, revelando que não era uma pessoa comum, se é que realmente era uma pessoa aquele ser. Parecia ter pelos cobrindo o corpo, e o rosto lembrava o de um animal, com focinho e orelhas pontudas. As pernas pareciam quebradas para trás. Um frio percorreu a espinha e percebemos que estávamos diante de algo sobrenatural. A criatura emitiu um som baixo, semelhante a um rosnado misturado com alguma língua estranha. O instinto de sobrevivência falou mais alto, e começamos a correr pela estrada sem olhar para trás. O coração batia acelerado e a respiração estava ofegante. Ouvíamos passos pesados atrás de nós, indicando que a criatura nos seguia. A situação era desesperadora. Arrisquei uma olhada rápida por sobre o ombro e vi que a criatura estava mais bem próxima, agora correndo sobre 4 patas. Seus olhos brilhavam em um tom amarelado. Notei também os dentes e a baba que escorria pela boca.
Senti um cheiro de algo podre, aumentando ainda mais o nosso terror. Nossas pernas estavam cansadas, mas continuamos correndo. A estrada parecia não ter fim, e a criatura ia se aproximando mais e mais, mas eu sentia que ela estava apenas nos aterrorizando, pois com certeza poderia ter nos pego com facilidade. De repente, avistamos uma casa com as luzes acesas a poucos metros de distância. Era a casa do seu Joaquim, um senhor simpático que sempre nos cumprimentava quando passávamos por ali. Nem pesamos duas vezes e corremos em direção à casa e começamos a bater na porta desesperadamente, buscando ajuda. O seu Joaquim nos atendeu e nos puxou para dentro rapidamente, trancando a porta atrás de nós. Olhamos pela janela e vimos a criatura parada do outro lado da rua, nos observando. Seus olhos penetrantes fixos em nós, mas ela não se aproximou mais. Seu Joaquim olhou abismado para aquele ser e correu pegar um facão que sempre deixava escondido para acaso precisar se defender de algo. Ele ficou com nós observando a criatura, mas pronto para nos defender se fosse necessário. Ficamos ali por alguns minutos, tentando entender o que estava acontecendo. Aos poucos, a criatura recuou e desapareceu nas sombras. O seu Joaquim nos ofereceu água e tentou nos acalmar. Decidimos ligar para minha tia. Com as mãos trêmulas, peguei o celular e descobri que ela estava em casa. Ela não tinha ido ao salão naquele dia, pois a Dona Maria havia cancelado o horário. Resolveu passar no mercado e fazer algumas compras antes de ir para casa. Contamos o que havia ocorrido. Minha tia veio nos buscar imediatamente junto com minha outra prima e um vizinho nosso. Vieram de carro. No caminho de volta, contamos com mais detalhes o que havia acontecido. Ela ouviu atentamente, claramente preocupada. Ao chegarmos em casa, encontramos minha avó nos esperando. Ela parecia já saber que algo tinha acontecido. Minha avó nos contou sobre antigas histórias da região, envolvendo aparições de lobisomens na Estrada Velha. Disse que, quando minha tia e meu tio eram jovens, também tiveram um encontro assustador naquela mesma estrada e que, desde então, evitavam passar por lá à noite. A revelação nos deixou ainda mais assustados. Tentamos encontrar explicações lógicas. Poderia ser um animal selvagem, alguém pregando uma peça, mas nada parecia fazer sentido. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir direito. O medo e a ansiedade tomaram conta. Nos dias seguintes, evitamos falar sobre o assunto. Aquilo foi passando e fomos nos acostumando com o que tínhamos passado. Sempre que passávamos pela Estrada Velha, mesmo durante o dia, sentíamos um arrepio e a sensação de estarmos sendo observados. Até hoje não sei ao certo o que vimos naquela noite. Mas uma coisa é certa, não quero passar por aquilo de novo. Essa é a minha história. Depois desse dia, comecei a acreditar que existem coisas que a gente não consegue explicar. E se você ainda não viu, te desejo muita sorte para que nunca veja. Boa noite.